Alô, alô, opa! Cheguei, estou aqui para completar essa história. Nossa, mas tá bonita, hein? Essa mãe do outro mundo, eu vou te dizer uma coisa, tá linda essa história. Meu Deus do céu, me tocou profundamente. Você vai amar, eu tenho certeza que você vai amar essa segunda parte da história. É bela demais, linda demais. Que privilégio meu de receber histórias assim. E você sabe que eu fico assim pensando, puxa, impressionante, né? O público nos privilegia, ouvindo com a sua audiência, e nos privilegia mandando as histórias mais lindas da internet. Pode ter certeza. Aqui nesse canal as histórias são lindíssimas. E sabe por quê? Não é devido ao Paulinho Boa Pessoa, não. É devido à qualidade do nosso público. Nosso público é muito bom. É um público de gente inteligente, de gente sensível. Sim, tem uma exceção. Uma exceção ou outra sempre há. Mas eu digo assim, 99,9% é de gente muito capacitada, é de gente muito boa, de gente muito inspirada. É isso que me faz feliz, sabe? Muito, muito, muito obrigado mesmo por tudo. Antes de começar a narração da história, eu abri, não foi de maneira aleatória não, eu abri os comentários sobre essa história que eu vou completar hoje, que é A Mãe do Outro Mundo. E eu abri os comentários porque eu achei bastante interessante, né? A Carmen Alves está aqui comigo, né, Carminha? Muito obrigado, Carminha. Você é um amor na minha vida, viu? Muito obrigado mesmo. A Laurência Bispo, ela está querendo ainda entender a história. Obrigado, viu, Laurência? A Glorinha Nascimento manda aqui um bom dia muito gostoso. Sandra Rocha, que emoção, Paulinho! Que emoção! A Cida, a Aparecida, ela se identificou assim, @Cida Aparecida. Idosa, aí deve vir o sobrenome. Ela diz, acho muito legal a tua história, mas você está estendendo muito. Cida, não sou eu que estendo, não, Cida. A história exige. Você sabe que contar uma história simplesmente por contar, eu não estaria aqui no ar. Sinceramente, né? Se fosse para contar uma história em 10 minutos, e eu poderia contar até em 5. Mas não seria o Paulinho Boa Pessoa. As minhas histórias são longas. As minhas histórias são detalhadas. Eu peço às pessoas, quando às vezes eu recebo pelo e-mail uma história com pouco detalhe, eu mando um e-mail de volta para a pessoa e falo, olha, por favor, do jeito que está faltando muito detalhe. Quem quiser ouvir a história do Paulinho Boa Pessoa sabe que é assim. Tem que ser assim. Tem que ser uma história detalhada. Porque contar uma história simplesmente por contar, eu acho que não justificaria a minha presença, sabe? Não justificaria eu ter esse canal. Eu não faço uma coisa única e tão somente com objetivo comercial, não. Eu faço algo para que eu me realize do ponto de vista profissional, pessoal, sabe? E é assim que eu tenho satisfação de contar a história, com detalhes. Então, todas as histórias minhas serão assim, detalhadas. Agora, de vez em quando, as histórias são longas mesmo, porque elas são muito detalhadas e muito interessantes. Você não vê que tem filme que tem duração de 40, 50 minutos e outros em 4 horas, às vezes você não consegue assisti-lo? Tem filmes que eu me lembro de O Vento e o Vento Levou. Nossa, esse filme para mim foi espetacular, né? Que havia um momento no cinema que nós saíamos lá para fora do cinema para comer a pipoca no meio do filme, porque ele era dividido. Hoje não, hoje com a nova tecnologia, eu fui assistir aquele filme sobre a bomba atômica, é um filme longo também, sobre o criador da bomba atômica, me faltou o nome dele agora. Eu fui assistir e são mais de 3 horas, mas direto de filme, né? Direto. Eu amo coisas assim. Eu acho que história tem que ser longa. Minha opinião. Tá bom, minha amiga? A Dedéia, ô Paulinho, eu tô amando essa nova versão
Você, antes de apresentar a história, tá batendo um papo com a gente. Verdade, Dedéia 24, né? Ela mandou aqui esse comentário. Muito obrigado, viu? Nossa, 2 partes. Diz aqui a Lilica Luz. Ô, Lilica, você é xará da minha sobrinha. 2 partes, Lilica. Muito obrigado, viu, Lilica? Ela disse aqui, linda história. Obrigado, meu amor. Isete Batista Navarro. Ô, Isete, um beijo. Paulinho, gostei muito da história Caminhão nas Nuvens, diz o Nelson Carlos. Ô, Nelson, obrigado, viu, Nelson? Gostou, é? Nelson Carlos diz que adorou essa história. Nossa, é linda mesmo, meu Deus do céu. Linda mesmo. Eu estou me lembrando aqui de Caminhão nas Nuvens, na história da meia-noite, né? Valdete Soares. Ô, Paulinho, abençoada noite para todos nós. Adoro ouvir suas histórias. Antes de eu dormir, eu fico ouvindo suas histórias. Michele Cristina. Boa noite. Ô, Michele, boa noite. Paulinho, acho ótima a história nesse horário. Acabei de chegar do trabalho e já liguei o celular. Ouço todo dia pelo YouTube. Ah, que bom. Quem é? Adeilde Rodrigues. Ela chega do trabalho. Nossa, você trabalha até tarde, né, Adeilde? Trabalhadora essa menina, hein, Adeilde? Um beijão pra você, viu, meu amor? Ah, ela deve ter chegado em casa, pelos cálculos aqui. Ela chegou em casa aqui umas 11h30 da noite. 11h30 da noite. Adeilde, você é muito trabalhadora. Um beijo pra você. Yara Gomes. Como é que você tá, Yara Gomes? Boa noite, meus amores. Deus abençoe grandemente a todos nós. Muito carinho. Obrigado. Deixa eu ver quem está falando isso aqui. Cleni Lopes. Paulinho, a hora da meia-noite agora é mais cedo? A história da meia-noite foi pedidos de muitos ouvintes meus. Porque a gente publicava exatamente a história da meia-noite, meia-noite. Tinha gente que dizia, Paulinho, mas fica muito tarde. À meia-noite eu não consigo, já dormi. Não dá para você publicar a história, apesar dela ser meia-noite um pouquinho antes. Falei, puxa vida, vai descaracterizar devido ao título, mas muito mais importante do que isso para mim é o meu ouvinte, sabe? Então, eu pedi pro pessoal da equipe, falei, por favor, vamos colocar a história da meia-noite um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Domingo, por exemplo, eles colocam 6 da tarde agora. Por quê? Porque o pessoal do domingo vai dormir mais cedo, tem a segunda-feira para trabalhar. Então o pessoal tem gostado. Eu espero que você, Cleni, também goste dessa nova fórmula, tá? Um beijo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. Mas agora já falei muito pelo meu tamanho. Já falei muito pelo meu tamanho. Bom, agora a gente vai viver as emoções dessa história que é demais, vocês vão amar. Antes da história, tem aquela música que eu gosto de cantar para você, tá? Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história é muito linda, eu tenho certeza você vai adorar. Eu tenho certeza você vai adorar a história que eu vou contar. Opa, hoje eu gostei. Você gostou? Então começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, esta é a segunda parte da minha história. E eu retomo no momento em que no hospital, papai, ele, através do seu campo de visão, agitou-se um pouco. Eu tratei de tranquilizá-lo. Pai, tô aqui. Pai, eu trouxe, tá? Papai ergueu as mãos de forma débil e incômoda. E eu fiquei perplexa em ver quanto meu pai tinha emagrecido nos últimos tempos.
aqueles ossinhos todos aparentes nas costas das mãos. Rapidamente, revirei a bolsa, peguei o envelope pardo e tirei de dentro já a foto para facilitar. E ele, já com a foto nas mãos, a foto que ele me havia pedido, ele levou a foto aos lábios e beijou a foto e começou a chorar. Não foi um choro discreto, não, mas um choro convulsivo. Talvez as lágrimas guardadas por aquela mulher durante a vida inteira. Fiquei observando sem saber ao certo o que eu deveria fazer. Foi quando, depois de tudo, eu consegui fazer a pergunta para ele. Pai, quem é ela? Ele respirou de maneira profunda e ruidosamente devido à traqueostomia em seu pescoço e respondeu. Oh, minha filha, Marilã, minha filha, ela é a mulher que eu mais amei na vida, até mais do que Wanda, a mãe de sua irmã. Falou isso e me olhou nos olhos com um olhar penetrante. Naquele olhar eu compreendi. Papai me pedia um consentimento para prosseguir. E sem que eu precisasse dizer qualquer coisa, ele continuou. Entendia os meus modos, o meu silêncio, melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Não, minha filha. Não, a Wanda não é sua mãe. Sua mãe, Marilã. Sua mãe é ela, Marilã. Ela é a sua mãe, Marilã. Oh, meu Deus, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali parado esperando que papai continuasse. Podia ser 2 ou 10 minutos, mas me pareceu uma eternidade. Eu também não sei dizer o que na verdade eu sentia. Não fiquei chocada. Surpresa? Sim, talvez. Mas na verdade aquela revelação me pareceu a constatação de algo que eu sempre soube, embora eu jamais tivesse tido a coragem de expressar minhas desconfianças de maneira aberta, sabe? Já quase deixei claro na primeira parte dessa história que eu tinha determinadas desconfianças, especialmente talvez nas diferenças, de tratamento. Meu pai, meu defensor, e a minha mãe Wanda, defensora da minha irmã Vilma. A vez que eu cheguei mais próxima disso foi há muitos anos, quando eu ainda criança, eu questionei a minha mãe sobre o porquê dela e Vilma serem louras e terem cabelos lisos, enquanto o meu era castanho e cacheado. Como agora sei, era igualzinho o cabelo da mulher da foto. Marilã. Marilã. Ela tinha o mesmo nome meu, Marilã. Ela meio que desconversou quando eu questionei minha mãe com respeito a isso, sabe? Dizendo que as pessoas são muito diferentes uma da outra e que talvez eu tivesse puxado os traços de algum parente distante do meu pai. Claro, não era só isso. Vendo em retrospecto, eu percebi na adolescência ainda mais a diferença de tratamento de minha mãe em relação a mim, o que aumentava ainda mais a minha solidão e as minhas desconfianças. Mesmo Vilma tendo tido alguns problemas durante a adolescência, era para mim nítido, claro, o quanto eu era preterida em relação à minha irmã preferida de minha mãe. Sabe, a minha irmã, para minha mãe, Vilma era companheira, sabe, era aquela mais chegada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em muitas famílias isso ocorre, e na minha era muito evidente. Para ela eram reservadas todas as concessões, sabe? Todas as tolerâncias, as indulgências de mamãe. Para a Wanda, minha mãe, a Vilma era aquela que mais merecia as melhores roupas, os melhores presentes, a sua maior atenção, as suas confidências. Ah, deixa de bobeira, menina, dizia minha mãe Wanda. Eu trato vocês duas de modo igual, de maneira igual.
Sua irmã só é mais nova que você. Você deveria me ajudar a cuidar dela, ao invés de ficar com esse ciúminho bobo, né? Ô Marilã, larga de ser boba. Pois é, eu sou a mais velha, quase 3 anos mais velha. Anos que limitavam como um muro intransponível o amor de mãe de se aproximar de mim. Mamãe, mas Wanda sempre será a minha mãe, apesar de tudo. Sim, havia essa diferença, mas acima de tudo, ela foi extremamente amorosa comigo, dedicada a mim também. É impossível pensar na Wanda de uma outra forma que não seja sendo a minha mãe. Mas aquela notícia confirmava o que no fundo, quem sabe eu já soubesse, né? Eu não era filha de Wanda. Não, pelo menos biologicamente não. O segredo foi recebido por mim como uma notícia velha, com quase indiferença de quem escuta, por exemplo, a previsão do tempo. Algo que não tinha uma relação comigo, embora explicasse todo o meu passado. Minha irmã, é claro, também sentia essa diferença. Esteve ao lado de mamãe quando ela teve o derrame. Ela foi muito dedicada à mamãe. Ajudou-me a cuidar dela, a mãe Wanda. Mas depois da morte de mamãe, simplesmente a Vilma se afastou, como que se a sua presença não fosse mais importante. Como se o palco no qual ela representou tão bem seu papel de filha tivesse que ser desmanchado depois que ela perdeu a principal espectadora. Enfim, a minha irmã se casou e praticamente ela fugiu. Não houve fuga, eu estou dizendo assim, fugiu no meu entendimento, sabe? Eu não posso ser injusta. Ela já namorava o catarinense há mais de 5 anos. Um namoro, aliás, que sempre agradou meus pais, porque o genro era para eles a esperança de que Vilma não teria mais problema. A Vilma andou tendo uns probleminhas, sabe, assim, de solidão, andou tropeçando com os namorados, sabe? Esse namorado dela na época da adolescência, juventude, andou fumando umas coisinhas diferentes e ela participou, então isso preocupava muito, tanto o papai quanto a mamãe. Então esse rapaz de Santa Catarina, o rapaz lá de Camboriú, Balneário de Camboriú, ele trouxe para Vilma um esteio, uma segurança. E este fato se confirmou depois que eles se casaram. Então, assim que mamãe faleceu, Vilma foi embora, casada, lá para Camboriú, lá para o Balneário Camboriú. Talvez não tivesse mais sentido para ela continuar por aqui. Camboriú passou a ser o seu lugar preferido, principalmente porque era lá que morava o grande amor da sua vida. Sentia agora a falta da minha irmã, sabe? Seria bom se ela tivesse comigo. Pelo menos esse apoio da minha irmã para que enfrentássemos juntas a morte do nosso pai. Mas ela não estava bem distante. O efizema pulmonar do papai, na fase mais aguda, foi terrível. E justo nessa fase mais aguda, a Vilma sequer participou. Mandei notícias, mas sei que não era certo esperar que ela se deslocasse para cá, ainda mais que ela tinha agora um filho pequeno, o meu sobrinho com quase 2 anos, netinho do meu pai. Não tenho dúvida do quanto a minha irmã se preocupa, mas a vida dela agora é lá, sabe, no balneário, ainda mais com a aquisição da pousada. A pousada, eles tomavam conta, ela e o marido, e sem dúvida dava muito trabalho. Agora estava explicado o passado que eu desconhecia, mas também o passado que eu conhecia. Eu precisava ainda desvendar toda a minha história, toda a minha origem, que eu ainda não conhecia.
Então eu esperava que o meu pai pudesse me contar. E não dava para esperar outra coisa vendo o carinho de meu pai pela mulher da foto. Era uma história de amor, lógico que era. Vendo os olhos marejados do papai e o seu alívio por poder me contar aquele segredo que ele guardou por tanto tempo. Papai agora mais calmo, né, pai? Tô, filha. Respira. Não precisa ficar nervoso, não. Papai, naqueles 2 ou 10 minutos, eu acho até que mais de 10, ele conseguiu se acalmar. Naquilo que, como já disse, pareceu uma eternidade, o papai finalmente começou a me detalhar, contando a grande história dele com Marilã. E a história era exatamente assim. Oh, minha filha, eu conheci Marilã, a sua mãe, no ano de 1960. Meu Deus, isso já faz tanto tempo, filha. Quantos anos? Nossa, pai, o senhor pegou de surpresa. 60 para cá? Sim, pai, são muitos anos. Foi o que eu respondi na hora. Nossa, muito tempo mesmo, filha. Mas parece que foi ontem. Pois bem, minha filha, em 1960 eu tinha chegado um pouquinho antes da Itália. Mais ou menos uns 3, 4 anos que eu já estava aqui no Brasil. Você já sabe que eu vim de lá, isso eu já te contei, isso você já sabe. Quando eu cheguei aqui no Brasil, fiquei na casa do meu tio. Nunca mais vou esquecer, tio Abílio. Ele também tinha vindo ao Brasil depois da guerra. Tio Abílio até perdeu um filho dele na guerra. O filho era soldado, pracinha como chamávamos. Depois da Segunda Grande Guerra, o tio Abílio juntou outro filho, de nome José, e a mulher, e vieram fazer a vida aqui no Brasil, nessa cidade onde ele sabia que ele podia desenvolver plantações de uva. Era o que meu tio mais gostava, sabe? Plantar as uvas, com o objetivo da produção do vinho. Atividade que ele já praticava lá na Europa, lá na Itália. Pai, eu sei. Dessa história eu sei. Eu, ao mesmo tempo que eu a falei isso, eu afaguei também o braço do papai. Fiz assim um carinho no braço dele. Repito, um braço magrinho, onde os ossos estavam aparentes. Eu confesso que durante todo o relato, eu fiquei tentada a pedir que meu pai parasse. Ele precisava descansar, sabe? Ele falava com dificuldade, ele estava bem cansado. Ele tinha que apoiar assim a mão naquele buraquinho da traqueostomia, e aquilo me causava um dó, uma piedade. O médico disse, mas por outro lado, eu percebi que papai precisava me contar tudo aquilo, e eu sinceramente estava movida pela curiosidade, de modo que eu não impedi que ele continuasse. Era a minha única e última chance de saber um pouco mais sobre a minha mãe biológica e o contexto do meu nascimento. Então, filha, quando eu cheguei, eu fui trabalhar com o tio Abílio. A cidade de Jundiaí já tinha algumas indústrias têxteis. E eu e meu primo, nós fomos trabalhar numa delas. Era a
A Argos era uma importante indústria de tecido. Tão importante que era a única que produzia naquele momento o famoso gabardines. Gabardines era um tecido assim, fino, de primeira linha. Nossa, só pessoas assim ricas é que faziam as roupas em gabardines. E a outra coisa que a Argos produzia era o famoso verde oliva para vestir o exército. Então havia muita venda, havia grande produção. A empresa era inicialmente administrada por o grande Estevão Kiss. Durante 17 anos foi assim. E a Argos cresceu em direção ao futuro. Além de usar a produção própria de algodão, a Argos tinha, as roças de algodão. A empresa ainda comprava das cidades vizinhas. Então eu fui trabalhar naquela indústria. E muitas vezes não tínhamos como voltar para casa, que ficava num sítio do outro lado da cidade, assim, de Jundiaí. Então eu e o meu primo José, nós alugamos um quarto na hospedaria. Era um jeito, filha, de facilitar a vida. E foi ali perto da hospedaria que nessa época a cidade passou a ter uma gráfica de um jornal. Eu passei lá um dia, conversei lá com um senhor que me tratou muito bem, Alfredo, a gente chamava exatamente com L bem aberto, Alfredo. E eu conversei com ele, ele falou: por que você não vem trabalhar aqui? Então eu larguei o emprego na indústria, lá na Argos, para ir trabalhar na gráfica. Além disso, as matérias para o jornal, elas eram enviadas para outra cidade para que fossem impressas. O trabalho era pesado, filha, cansativo, e eu que sempre gostei de ler, eu adorava ler, Eu vi ali uma oportunidade de eu melhorar de vida, tentar escrever num jornal, escritor do jornal. Em outras palavras, isso era ser jornalista. Bom, mas tudo isso, filha, você já sabe. Isso eu já te contei. Pai, é verdade, essa parte eu sei, eu repeti para o meu pai. Então, filha, um dia, quando eu já escrevia regularmente para o jornal, eu decidi fazer uma matéria sobre religiões. Eu devo te dizer que naquele tempo nós não tínhamos assim muitas opções sobre o que escrever. Fazíamos quase uma revista semanal sobre receitas, cuidados com o carro, essas coisas. Na cidade não acontecia nada assim, absolutamente nada, era tudo. Jundiaí era bem interior mesmo, matagal ainda naquela época. Falar de política não estava interessando muito, tempos difíceis. Aí eu fui atrás, de fazer essa matéria sobre religiões. Nossa, pai, sobre religiões, eu nunca pensei que o senhor também se interessasse por esse assunto. Sim, filha, a gente quando se mete a jornalista, porque eu estava metido a jornalista, a gente se interessa por tudo. Perdoa esse velho. A minha cabeça já não é como antes, talvez eu esqueça de algum detalhezinho ou outro. Mas como eu disse, eu estava ali sem ter muito o que escrever e eu sugeri então uma pauta sobre diversas religiões existentes. Isso também porque o catolicismo já se sentia um pouco ameaçado naquele tempo, devido às mudanças na sociedade, naqueles anos 60, os valores, a queda de tabus feministas, sexuais estavam ensaiando, estava tudo começando. Eu julguei que eu devia começar pelo islamismo. Tinha uma mesquita ali por perto da fábrica de tecido da Argos. E ainda hoje é possível ouvir o chamado para a oração ressoar
dos alto-falantes do prédio. Pois o meu começo seria exatamente falando sobre islamismo, porque dentro de alguns dias teria início o Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado para os muçulmanos. Pesquisando para a matéria, eu fui apresentado então por uma família que seria entrevistada. Foi assim que eu conheci a sua mãe, que eu conheci Marian. Ela era muçulmana. Filha, quando eu olhei Marian, eu jamais me esqueci daqueles olhos. Ela na sala, ao lado do pai, vestindo a burca, a roupa tradicional para as mulheres fiéis à lei do Alcorão, o livro sagrado deles. Ela, coitada, ela não falava nada. As mulheres, elas não podiam se manifestar. E quando se manifestavam, era caladinha, bem quietinha, não falava nada, de cabeça baixa. Só ouvia enquanto o pai narrava e explicava alguns costumes, a religião, como era, o porquê de sua única menina. Ela tinha 15 anos na época. Isso em 1960. 15 anos. Então a única filha dele, que era a Marian, iria viajar nos próximos meses para se casar no Líbano com um homem que ela nem conhecia ainda e para o qual ela estava prometida em matrimônio. Você já pensou, filha? Filha, aqueles olhos, quando me olharam, me seduziram de imediato. Eram olhos que falavam tudo sem precisar de qualquer palavra. Mas eu escrevi sobre a matéria, que aliás na época fez um tremendo de um sucesso. As pessoas me encontravam na rua e perguntavam: Nelson, eu li aquilo que você escreveu lá no jornal, mas que barbaridade, a moça vai lá para o Líbano para se casar com um homem que ela nem conhece. Coisas da religião. E foi exatamente assim que aconteceu. Ela foi embora. Nossa, pai, então não foi ainda dessa vez? Não. Depois disso, minha filha, eu toquei a minha vida. Trabalhei muito no jornal e Marian foi embora sem mais nos vermos. Cerca de mais ou menos uns 3 anos e meio depois, eu comecei a estudar jornalismo em São Paulo. Eu precisava me profissionalizar, porque quando eu comecei era tudo muito amador. Qualquer menino que naquela época soubesse escrever um bom texto podia trabalhar como redator de um jornal. Éramos um bando de ignorantes, minha filha. Eu ia e voltava de trem de Jundiaí a São Paulo. E foi, sabe, filha, numa das minhas voltas de São Paulo para Jundiaí, que quando eu entrei no vagão, algo me chamou a atenção. Aquela moça, trajando burca. Logo lembrei da menina moça que eu havia conhecido há uns anos. Eu tinha conhecido ela em 60. Agora era 65. 5 anos atrás. Quando eu vi a moça de burca, eu procurei me aproximar. E quando eu olhei, minha filha, para aqueles olhos negros e expressivos, eu na hora identifiquei. Era ela. Marian! Eu não acreditei. Era a segunda chance que a vida estava me dando diante dela. Marian, foi nesse período, sabe, filha, na faculdade, que eu reencontrei a sua mãe. A Marian, nessa viagem de trem, ela me explicou, ela tinha sido rejeitada pelo marido lá no Líbano por não ter lhe dado filhos. E pouco mais de 2 anos depois de casada, ela estava de volta ao Brasil. E repudiada, o que é considerado a maior humilhação para uma mulher do Islã. A mulher não pode ser repudiada pelo marido. Quando isso ocorre, a mulher é muito humilhada
E era exatamente o que tinha acontecido com a Marilã. Ela então, vivendo um momento de rebeldia contra os costumes da família e, claro, influenciada por aquela coisa que começava em 65 a fervilhar. O feminismo começava as suas manifestações. Aliás, já dos anos 60 para frente, já tinham 5 anos de muita ação nesse sentido. E ela resolveu, na rebeldia, fazer a faculdade de filosofia. Então, naquele dia, ambos voltávamos da universidade e acabamos de chegar de trem. E descobrimos mais. Nós estudávamos na mesma instituição de ensino. Naquela volta a Jundiaí no trem, conversamos muito, sabe, filha? Deu para ela me contar sobre a sua vida e eu também falei muito da minha vida para ela. Nos despedimos na estação de Jundiaí, mas ficou combinado de nos encontrarmos no pátio da universidade. Eu acho que eu me apaixonei por ela naquele momento, se bem que ficou um pouquinho confuso para mim também, porque, em verdade, eu tinha conhecido aquela moça havia já um tempo, quando ela tinha 15 anos. Reencontrava ela 5 anos depois, com 20. Com 15, eu sei lá se pensei que ela era muito nova, e depois havia religião e o pai dela já tinha arranjado casamento para ela no Líbano. Então, naquele primeiro momento, eu acho que eu me proibi de gostar muito dela. Mas a verdade era que jamais eu havia me esquecido da profundidade e do mistério dos seus olhos negros. Lindos olhos negros. Tanto que no trem eu a reconheci no mesmo instante que a vi. Combinamos de nos encontrarmos na universidade. No dia seguinte, no campus da universidade, eu encontrei a Marian, conforme o combinado, e eu reparei o quanto ela estava diferente. Nossa, minha filha, sua mãe estava bem diferente. Carregava consigo vários livros, tinha os cabelos presos por um lenço, óculos no rosto e, principalmente, estava sem a burca na universidade. Ela depois me explicou que a roupa tradicional, a burca, era opcional. Antes não era, mas agora podia ser. Ela não era obrigada a usá-la. Passamos então a conversar muito, eu e Maria. Logo, nós éramos vistos sempre juntos, fosse na hora que nossas agendas permitiam durante as aulas, ou quando voltávamos para nossa cidade, Jundiaí, naquela viagem gostosa de trem. Marian, sua mãe era linda, mas não era só beleza. A meiguice dela, inteligentíssima. E quão companheira também ela era. A amizade rapidamente se transformou em amor, minha filha. Tanto ela quanto eu. Éramos ainda muito inocentes, apesar de ela já ter sido casada. Mas um casamento louco, vivido no Líbano. Quanto a mim, naqueles anos, eu só pensava em trabalhar. E nós, homens, iniciávamos a nossa vida na zona da boemia com as prostitutas. Era assim. A família dela, da Marian, jamais aceitou a nossa relação. Afinal, eu era para o pai dela, para a mãe dela, eu era um infiel. Um cristão é visto por eles como um infiel. E ela, por conta disso, estava sob a desaprovação de Alá e da família e se envolvendo comigo. Então houve uma pressão muito grande, filha. E nós, mesmo um gostando do outro como gostávamos, nós não suportamos a pressão e nos separamos por alguns meses. Foi nesse dia que ela me deu essa foto, sabe? No dia que nós resolvemos nos separar. Ela me deu essa foto e escreveu
O que está aqui no verso você leu, né? Perguntando que dia que eu e ela seríamos nós, né? Eu não consigo mais ler, ainda mais que eu não estou enxergando nada sem os óculos, mas eu nunca esqueci o que ele escreveu. Só que a gente não suportou a saudade. Não. Eu acho que ficamos assim separados uns 40 dias. Eu acho que nem isso, mas uns 40 dias. Então nós ficamos juntos novamente. O amor já não podia mais ser controlado. E foi aí que um dia, voltando no trem, nós resolvemos dar vazão àquela paixão, aquele amor, aquela coisa que incendiava tanto o meu coração como também o dela. Foi a partir daquele dia que ela engravidou de você, minha filha. Ela ficou grávida. A Mariane ficou grávida. A família, quando soube da gravidez, a rejeitou e não apenas isso, a expulsou de casa. Ela imaginava que quando o bebê nascesse, os pais iriam perdoá-la, mas infelizmente isso nunca ocorreu. Ela jamais voltou a ver os pais dela. Eu tranquei então a faculdade na época e nós nos casamos na Igreja Católica, religião em que eu já era batizado. Foi uma celebração muito simples. Eu, ela, meu tio Abílio, a esposa do titio, meu primo José e o padre. Dadas as circunstâncias dela brigada com a família, não vimos motivos nenhum para comemorar. Não teve festa e nem nada. A gravidez foi muito complicada, porque a Mariane, apesar de me amar, se ressentia por estar afastada da própria mãe. Ela passou mal durante toda a gestação dela. Sim, é claro que sua mãe podia ter filhos. Certamente, o marido que a repudiou é que não podia tê-los. Ela podia, tanto que estava grávida de você. E ela nem suspeitava que o ex-marido que não pudesse ter filhos, porque supostamente ele já tinha tido um filho com uma outra esposa dele. A Mariane era a segunda. A religião islâmica permite ao marido até 4 esposas. Apesar de inúmeras dificuldades que tínhamos, estávamos um do lado do outro. Nos amamos muito. Quando você nasceu, Maria, aconteceu uma tragédia. Lamentavelmente, a sua mãe morreu na hora do parto. Foi um pico de pressão e ela acabou sofrendo, eu acho que, um derrame cerebral. Não houve o que ser feito. Você nascia e a sua mãe morria. Oh, filha. Filha, eu fiquei muito deprimido. Mas você nunca teve culpa de nada, minha filha. Mas no começo eu também a rejeitei, sabe? Ignorância da minha parte. A minha tia, a esposa do meu tio Abílio, ajudou no início a cuidar de você. Mas eu tinha feito muita amizade na indústria Argos. Eu já não trabalhava lá. No entanto, como jornalista que eu havia me tornado, eu agora tinha até muito respeito por parte do pessoal da Argos, que naqueles anos, essa indústria Argos já primava pelo social. Quando nenhuma empresa no Brasil tinha essa preocupação, a Argos tinha. A Argos havia montado uma creche imensa para os filhos dos funcionários. A creche, cujas obras foram iniciadas em 43, mas só concluídas no dia 17 de novembro de 1945. Deixa marcas, inclusive, até os dias atuais. Inicialmente, essa creche atendia 40 crianças em período integral. Olha, hoje se comenta tanto com a criança em ficar na escola em período integral. A Argos já fazia aquilo há muitos anos. As crianças
e recebiam até café da manhã, as instruções primárias, moral, cívica, religiosa, assistência médica, dentária, e ainda brincavam sobre a orientação de professoras. Eu então fui ver se era possível deixar você na creche, no setor dos bebês. E foi possível. E foi lá, sabe, filha, na creche da Argos, que eu conheci a Wanda, a sua mãe Wanda. Eu a conheci lá. Ela era uma das moças que trabalhava com os bebês. Wanda se apaixonou por você assim que a viu, filha. E aí ela tomou conhecimento da sua história. Ela sabia que a sua mãe tinha falecido no seu parto. E eu acho que isso a aproximou muito de você. Ela fazia questão, sabe, de me esperar lá na Argos, na creche, para que ela me entregasse você direto nas minhas mãos. E foi assim que eu e a Wanda, a gente foi se afinando, fomos nos apegando um ao outro. E quando você estava por completar 2 aninhos, devido ao apego entre vocês, você começou a chamá-la de mãe. Foi assim, filho. Foi assim. Você, antes de eu decidir me casar com a Wanda, você começou a chamá-la de mãe. Alguém lá na creche quis corrigir aquilo, mas a própria Wanda não permitiu. Disse que você não tinha uma mãe e você tinha todo o direito de chamá-la assim. Essa decisão da Wanda fez com que ela até perdesse o emprego, mas ganhasse de vez o meu coração. Eu achei tão bonita a atitude dela e nós começamos a namorar. Eu e Wanda. Mas já tínhamos uma filha e a filha era você. Lá na própria Argos, além de suas instalações, a creche contava com uma capela. A creche da Argos tinha uma capela, aquela coisa mais linda. Um pé direito alto, cerca de 9 metros de altura. E dedicada a Santo Estevão. A capela era moderna porque tinha genuflexórios, apoio para se ajoelhar, de madeira maciça e bancos no mesmo modelo. Capela linda. A Argos era muito caprichosa. O altar feito todo em mármore Carrara, com detalhes coloridos. A coisa mais linda a capela. Na parte superior das paredes, há afrescos datados de 45 e restaurados em julho de 59 por Amadeu Ascioli. E o piso é do tipo hidráulico, pintado artesanalmente. Foi nessa linda capela que eu me casei com a Wanda. E quando do nosso casamento, ela já teve que usar um vestido de noiva assim um pouquinho maior para poder esconder a barriguinha de grávida. Eu casei com a Wanda, ela já estava esperando a Vilma. Ela estava de 2 meses. 7 meses depois do casamento, nasceu sua irmã Vilma. Depois do casamento, eu me formei. Bem, e o resto da história, filha, você conhece. Você sabe. Meu Deus. O papai terminou o relato. Ele estava ofegante e as lágrimas banhavam seu rosto. Depois ele disse: me perdoa, filha. Eu sempre te amei, minha filha. Eu sempre quis te contar essa história. Mas a Wanda jamais permitia que eu contasse. Eu guardei essa história, eu guardei esse segredo em respeito à Wanda. Eu sei que nunca a amei da mesma forma como eu amei a Marian, mas ela fez o que pôde para te criar como filha, sabe? Ela fez o que pôde para te criar como filha. E você a chamou de mãe antes mesmo de nós nos casarmos, antes até de começarmos o namoro. Você me perdoa, minha filha? Claro. Claro que eu perdoei o meu pai.
eu entendi o que meu pai falava. Assim como eu entendi e eu admirei a grandeza daquela mulher, minha mãe de criação, a Wanda. A Wanda. Mesmo vivendo à margem do amor de outra mulher, ela se fez forte e me criou com o seu amor. Talvez parcial, conforme eu deixei claro em toda essa história, mas ainda assim amor, sabe? Amor de verdade. Eu a chamei de mãe e quando quiseram mudar isso lá na creche, ela não permitiu que isso acontecesse, à custa do seu emprego. E quantas coisas a Wanda sacrificou por mim, quantas. Fiquei muito comovida e agradecida por meu pai dividir comigo a sua história. Compreendi o seu dilema e medo na ocasião da morte da segunda esposa, sua companheira. Necessidade de contar e medo de morrer, sendo o único portador desse segredo. Papai precisava me contar e eu tinha o direito de saber. Por isso, ele me pediu a foto. Com a foto nas mãos, ele se inspiraria como se inspirou e me contar tudo nos detalhes, como de fato me contou. Hoje, eu sei quem sou. Sei porque a minha mãe me teve. A pergunta que sempre me intrigou estava escondida à espreita do meu inconsciente. Por que a minha mãe me teve se não me ama? Estou falando da Wanda agora. Eu achava, sabe, que como ela me tratava diferente da minha irmã, ela não me amasse. Então eu perguntava às vezes, por que a minha mãe me teve se ela não me ama? Finalmente, isso teve uma resposta. Sou filha de Wanda, não por nascer de seu ventre. Sou sua filha por uma opção dela. E no fundo minha também, né? Porque eu fui a primeira a chamá-la de mãe. Não há prova de um amor que pudesse ter sido maior. Apesar dos erros, hoje eu sei o quanto que a Wanda me amou e o quanto que eu a amei. Mas eu tinha uma pergunta muito importante para fazer para o meu pai. E meu pai me parecia muito lúcido. Me contou aquela história com todos aqueles detalhes, com uma lucidez incrível. E nesse instante, então eu perguntei para o meu pai. Pai, ontem à noite, o senhor estava conversando com alguém aqui no quarto do hospital. Exatamente no momento que eu voltei, o senhor estava conversando com alguém. O senhor poderia me falar com quem era, pai? Filha, se você não se assustar, sim, eu posso contar. Não, pai. Não, eu não vou me assustar. Pode falar. Filha, eu estava conversando com as duas. Elas estavam aqui no quarto. Eu estava conversando com a Marian, a sua mãe, e com a Wanda, a sua mãe. E elas me cobravam que eu lhe contasse toda a história. Especialmente a Wanda me cobrava, porque ela morreu antes mesmo de você tomar conhecimento da sua verdadeira história. E era isso que, do outro lado do mistério, a Wanda lamentava muito. Pai, mas o senhor tem certeza? Porque as duas já morreram. Filha, mas mesmo assim vieram me encontrar nesse quarto. E elas combinaram até de vir me buscar. Como assim, pai? Exatamente, filha, do jeito que você está entendendo. Elas virão me buscar. As duas, filha. Eu fingi que não entendi. Mas era claro para mim tudo que meu pai estava me falando. Ele estava bem lúcido e sabia que em breve ele morreria. Naquela hora, chegou a enfermeira para fazer os medicamentos do horário e o médico, que prometeu voltar, deu uma passadinha no mesmo instante que a enfermeira estava no quarto. Após isso, o papai dormiu. E eu dormi na poltrona ao lado dele.
mas fui acordada de madrugada quando eu escutei o meu pai falando. E o papai estava conversando com alguém. Só que desta vez eu sabia com quem. Oi, Mariana. Oi, Wanda. Mas já chegou a hora? Já? Tá bom. Eu acordei na hora e falei, que foi, pai? Pai, que foi, pai? Ele apenas sorria e me falou, eu te amo, filha. E amo também a Vilma, sua irmã. Não esquece de falar para ela. Em seguida, ele fechou os olhos e morreu. Al fine il momento che godrò senza affanno in braccio l'idol mio. Timide cuore, uscite dal mio petto, a turbar non venite il mio diletto. Oh, come par che all'amoroso fuoco l'avidità dell'uomo, la terra e il ciel risponda. Chamei desesperadamente as enfermeiras, mas apenas em respeito ao protocolo, porque já não havia mais o que ser feito. Meu pai acabava de falecer. Como disse, sei quem sou. Sou Marian, um nome de origem árabe. Marian não tem uma interpretação única, mas é frequentemente associado às ideias como a amada de Deus ou a pura. A Virgem Maria tem um papel significativo em várias tradições religiosas, e o nome Marian carrega uma carga espiritual e reverência em muitas comunidades e uma ligação direta com Maria. Me orgulho demais desse nome, até porque esse nome era o mesmo nome da minha amada mãe, que eu não cheguei a conhecer. Represento aqui a esperança que meu pai teve em vencer preconceitos e ser feliz ao lado da mulher que ele amou. E represento aqui também a esperança de outra Marian, a minha nova mãe, essa a de reunir novamente sua família. Cheguei em casa e contei, depois do velório e sepultamento do papai, contei tudo para o Zenon, meu marido. Tudo o que eu havia escutado e descoberto sobre mim. Zenon me abraçou e nós adormecemos assim, com minhas lágrimas repousando em seu peito. Hoje eu imagino que seu Nelson, Marian, Wanda estejam num cantinho do céu, onde já não há mais nenhuma distinção entre religiões, raça ou cor, onde todos permanecem unidos em nome do amor. Essa era a história que eu tinha para lhe contar sobre uma mãe do outro mundo.